O governo Lula está desesperado e eles estão com medo. Mas eles estão com muito medo, sabe de quê? De mandarem prender Bolsonaro. Eles não querem pensar na possível prisão do mito, porque eles sabem que a partir do momento que eles prenderem Bolsonaro, eles vão criar um mártir e eles não querem fazer isso. Mais fácil o Lula se tornar um mártir do que o Bolsonaro. Eles não querem fomentar a popularidade ainda mais do nosso querido mito. Eu peço para você deixar o like, compartilhar, tá interessantíssimo o vídeo de hoje, então eu peço para você, me ajude deixando o like e compartilhe em todos os seus grupos para ajudar o canal a alcançar o máximo de pessoas, tá bom? Eu estou tendo o meu alcance aqui reduzido, vocês já sabem o porquê, né? Eu não posso compartilhar este vídeo, mas você pode fazer esse trabalho por mim aqui, tá bom? Eu trabalho com amor do lado de cá e você faça com amor do lado de lá. Então vamos para a primeira matéria, tem matérias excelentes aqui hoje, vamos lá. Pacheco diz que se Lula vetar marco temporal, ele vai analisar a derrubada do veto. Olha só que maravilha. Ontem nós vimos o Pacheco aí se levantando contra os desmandos, né, dos Supremos. Ele defende uma permanência de no máximo 8 anos no mandato de juiz da Suprema Corte do nosso país. Isso é excelente, antes tarde do que nunca. Pacheco resolveu se levantar porque ele sabe que ele não vai ser reeleito, ele não vai mais ganhar as eleições, né? Isso é fato. Se ele estiver fazendo isso somente para ganhar as eleições, não vai funcionar, já se queimou muito. Mas o fato é que desta vez ele está se posicionando como um verdadeiro presidente do Senado, que ele deveria ter feito isso, ó, há muito tempo lá atrás, eles não teriam colocado as manguinhas de fora, concorda? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou na segunda-feira que colocará um eventual veto do presidente Lula ao projeto de lei do marco temporal em votação no Congresso Nacional. Segundo o líder da casa, há um entendimento de que a maioria dos senadores são favoráveis ao tema. Na última semana, a CCJ do Senado aprovou o texto do PL, que estabelece que os indígenas só têm direito às terras comprovadamente ocupadas em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da última Constituição brasileira. O marco temporal em si, abre aspas, né? O marco temporal em si teve posição favorável da ampla maioria dos senadores, e eu não quero fazer perspectiva do que vai acontecer. Mas, havendo veto, nós vamos colocar em votação no Congresso Nacional para ver qual é o entendimento da maioria, fecha aspas, declarou Pacheco ao jornal Folha de São Paulo. Se o projeto for aprovado pelos senadores em plenário, o presidente Lula ainda poderá vetar parcialmente ou integralmente a medida, o que faria a matéria retornar ao Congresso Nacional. O presidente do Senado afirmou ainda que está disposto a rever pontos polêmicos, né? Pontos polêmicos. É o caso, por exemplo, da parte que dizem respeito aos contratos com comunidades isoladas, a retomadas de territórios indígenas já demarcados e a produção de transgênicos. Se vetados por Lula, os temas poderão ficar fora do projeto, disse Pacheco. Abre aspas. Esses temas, dialogando no colégio de líderes, houve muita percepção de que, se forem vetados, eles são a pedra fundamental do projeto. Pode haver uma tendência de manutenção do veto, declarou. O Senado Federal se apressa para dar um parecer sobre o tema do marco temporal, principalmente depois do STF declarar a tese como inconstitucional. A leitura dos congressistas é de que Pacheco usa o assunto para também se aproximar das bancadas de oposição do governo Lula, depois de votações favoráveis em pautas como o arcabouço fiscal. Pacheco, porém, diz que não beneficia qualquer um dos lados e que é natural, ora a base do governo, ora a oposição vencer. Na verdade, Pacheco ele está se vingando porque ele esperava uma posição diferente do Lula. Qual posição? De indicá-lo ao STF. O sonho do Pacheco sempre foi chegar a juiz do STF, do Supremo Tribunal Federal. Como ele não conseguiu, nem puxando o saco do Lula, indo em viaginhas com Lula e tudo mais, a única forma que ele tem de fazer agora é se aproximar da oposição, para tentar ganhar alguma coisa lá na frente,
tá? É isso que ele está fazendo. Não é porque ele realmente, ele acordou de repente, decidiu ser justo, decidiu ser presidente do Senado. Não. Ele está se vingando do Lula, porque ele foi passado para trás. Lula prometeu o céu para ele e não entregou nem o inferno, né? Então, vamos para a próxima matéria. Vamos lá. Olha só que interessante. Ala do governo Lula defende freio a Moraes. Opa! Peraí. Vamos ler de novo. Ala do governo Lula defende o quê? Freio ao careca do meu coração. O Lula tá defendendo freio. A ala do governo tá defendendo frear Moraes. Eles perceberam agora que ele passou da conta, é? Agora que eles perceberam? E vê com cautela. E vê com cautela o quê? A delação de Cid, diz Folha de São Paulo. Eu não sei se eu acredito nesse jornaleco, eu não sei. Mas o governo tem ali, né? O governo e a Folha de São Paulo são assim. Então é de se acreditar nesta matéria. Se é alguma informação de dentro do governo, é de se acreditar. Né? A Folha de São Paulo, eu acho que eles não fabricariam fake news contra o governo, né? Então tá aqui, ó. Ala do governo Lula defende Freio Moraes e vê com cautela a delação de Cid. Mas por quê? Vamos entender essa matéria. Por que eles estão querendo frear, né, o careca do meu coração e estão vendo com cautela a delação do Cid, hein? Será que é medo de prender Bolsonaro? É sim, vamos lá. Ministros e aliados do presidente do Congresso temem repetição de modelo Lava Jato e superpoder de ministro do STF. Apesar de o próprio presidente Lula usar as recentes descobertas da Polícia Federal como munição contra o adversário Jair Bolsonaro, alas do